Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Hoje nós vamos falar da gravitação, vamos estudar as três leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um índice para remeter o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Hoje nós vamos começar um assunto que é muito extenso, mas ao mesmo tempo extremamente instigante. Nós vamos falar hoje da gravitação, começando por entender o que vem a ser o geocentrismo e o heliocentrismo. No passado, havia uma preferência por sistemas geocêntricos, até por conta das questões religiosas. Os sistemas geocêntricos adotam a Terra como o centro do universo, com os outros corpos celestes girando ao seu redor. Desses sistemas todos, desde Aristóteles, o mais aceito deles foi o sistema de Ptolomeu. Suas ideias prevaleceram até o Renascimento, mas o sistema de Ptolomeu era um tanto quanto confuso. Ele afirmava que cada planeta executava uma órbita em torno de um centro imaginário e esse centro descrevia uma órbita em torno da Terra. Hoje nós sabemos que não é de fato isso o que ocorre. O primeiro a apresentar um sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do universo e todos os planetas, inclusive a Terra, girando em torno do Sol, foi Nicolau Copérnico. Ele adotou para o sistema órbitas perfeitamente circulares em torno do Sol. Esse era o sistema heliocêntrico de Copérnico. Já no final do século XVI ganha força uma segunda teoria geocentrista, de autoria do astrônomo Tycho Brahe. Segundo essa teoria, o Sol girava em torno da Terra e carregava os demais planetas que giravam em torno dele em órbitas perfeitamente circulares. Esse era o sistema geocêntrico de Tycho Brahe. Essa controvérsia entre os dois sistemas intrigava demais os astrônomos e acabou levando os estudiosos a fazerem observações mais precisas sobre o que de fato ocorria no sistema solar. Johannes Kepler é dessa época. Ele foi aluno de Tycho Brahe. Embora ele combatesse as órbitas circulares de Copérnico, ele não as aceitava, ele concluiu que de fato eram os planetas que giravam ao redor do Sol. Nesse período já eram conhecidos 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e, obviamente, a própria Terra. Kepler acreditava que as órbitas eram elipses e não circunferências perfeitas. Nós veremos que Kepler estava correto. Aqui o sistema heliocêntrico de Kepler. Os planetas conhecidos à época girando ao redor do Sol, o Sol posicionado em um dos focos da órbita elíptica. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais adiante. Apesar de toda a evolução científica da época, era heresia religiosa afirmar que os planetas giravam em torno do Sol e não da Terra. A Igreja se apoiava na parte da Escritura que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, a Terra deveria estar no centro do universo. Giordano Bruno, que foi um matemático e filósofo italiano, inclusive estudioso da cosmologia, foi julgado e queimado pela Inquisição por defender o heliocentrismo. Até o famoso Galileu, que disse que o Sol era o centro do universo enquanto a Terra girava à sua volta, no livro Diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo, foi convocado pelo Papa a Roma e, temendo ter o mesmo destino de Giordano, fez uma humilhante retratação diante da corte do Santo Ofício, negando suas ideias. Mesmo assim, terminou seus dias em prisão domiciliar perpétua na cidade de Florença, na Itália. Não preciso dizer aqui da coragem desses cientistas em afirmar algo que era tão perigoso naquela época e que hoje sabemos ser a completa verdade. O sistema solar
Hoje nós sabemos que o Sistema Solar é constituído pelo Sol e por 8 planetas, além de satélites, asteroides e cometas. Em 2006, durante o Congresso da União Astronômica Internacional, ficou decidido que, por ter características muito diferentes dos demais planetas, Plutão passaria à categoria de planeta anão. Os planetas, a gente sabe hoje, se movem todos no mesmo sentido em torno do Sol, descrevendo órbitas elípticas em torno dele. O plano no qual está contida a órbita da Terra é chamada de eclíptica. Nós vamos ver que uma das características que serviu para rebaixar Plutão à categoria de planeta anão foi exatamente o fato de sua órbita ser totalmente irregular, muito fora da eclíptica, que é o plano no qual a Terra e os demais planetas aproximadamente estão contidos. Como eu disse, as órbitas dos planetas são aproximadamente coplanares, ou seja, pertencem a um mesmo plano, o plano da órbita da Terra, que é a eclíptica, que nós falamos no slide anterior. Plutão está fora do plano, ele tem uma órbita totalmente diferente, excêntrica. Reforçando o que eu disse no slide anterior também, essa é uma das características que fez com que Plutão fosse rebaixado à condição de planeta anão. Aqui no esquema nós temos os 8 planetas do Sistema Solar, o Sol no foco das órbitas elípticas desses planetas, e aqui Plutão, como eu disse, em sua órbita excêntrica. Bom, aqui nós temos uma tabela com algumas informações sobre a órbita de cada planeta e sua inclinação em relação à eclíptica. Mais uma vez, a eclíptica é o plano onde está contida a órbita da Terra. O sinal negativo no período de rotação indica que esse movimento ocorre no sentido oposto ao do movimento de translação. Nós temos isso em Vênus, temos isso em Urano e temos isso em Plutão. Apesar de Plutão não ser planeta, eu coloquei aqui apenas por curiosidade seus dados. Bom, esses planetas têm movimento de rotação no sentido oposto ao movimento de translação. Aqui nós temos a Terra com 0 de inclinação em relação à eclíptica, obviamente, ela está no plano da eclíptica. Nós temos Mercúrio com 7 graus, Vênus com 3 graus e 24 minutos. Aqui nós temos Netuno com 1 grau e 48 minutos, Júpiter com 1 grau e 18 minutos, e a gente vê que Plutão está totalmente fora, né? Com 17 graus e 10 minutos. A gente vê que todos os demais planetas estão muito próximos da eclíptica. Plutão, no entanto, tem uma órbita totalmente diferenciada em relação aos demais planetas. Aqui a distância, né? A distância dos planetas para o Sol. Aqui nós temos Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, a Terra, aproximadamente 150 vezes 10 a sexta quilômetros do Sol, e aqui Netuno, o planeta mais afastado do Sol. Outra observação interessante é o período de translação. A Terra leva 365,25 dias para dar uma volta em torno do Sol. Mercúrio dá uma volta em torno do Sol em 88 dias, ele está muito próximo do Sol. Já Netuno levará 164,8 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso significa que nós não veremos Netuno na mesma posição no céu. Aqui Urano, 84 anos. Aqui Marte, 687 dias. Também a velocidade orbital. A gente percebe que quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade orbital. A Terra gira em torno do Sol a 29,8 km por segundo. Netuno tem menor velocidade, se desloca mais lentamente porque está mais afastado do Sol. O diâmetro equatorial, que dá uma ideia do tamanho dos planetas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Esse é o diâmetro em quilômetros, 142.800 quilômetros de diâmetro. Para se ter uma ideia, a Terra tem apenas 12.756 quilômetros de diâmetro. A massa da Terra, a gente tem aqui a massa da Terra como referência, 1, que significa que Júpiter tem 317, quase 318 vezes a massa da Terra. Já o planeta Mercúrio tem 0,055 da massa da Terra, ou seja, 55 milésimos da massa da Terra. O período de rotação, a Terra leva um dia, né, para dar uma volta completa.
Mercúrio leva 59 dias para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. E aqui, Netuno, 0,80, menos do que um dia, para fazer uma revolução completa em torno do próprio eixo. As leis de Kepler. O modelo de Kepler. O modelo definitivo que explica o movimento dos planetas veio na forma de 3 leis, publicadas pelo alemão Johannes Kepler, 2 delas em 1609 e a terceira em 1619. Kepler foi aluno de Tycho Brahe e foi partindo das anotações do seu professor que ele chegou às 3 leis. No modelo de Kepler, a gente já disse, todos os planetas orbitam o Sol, inclusive a Terra. No entanto, ao observar as órbitas como circunferências perfeitas, ele observou que algo matematicamente estava errado. Foi nesse momento que Kepler teve a coragem de propor algo revolucionário. Segundo ele, as órbitas não eram circulares, mas elípticas. E nós vamos tratar dessas órbitas mais adiante. Kepler foi um privilegiado. Ele conseguiu dar o salto que deu porque se apoiou em tudo que já havia sido feito, inclusive nos erros cometidos pelos seus predecessores. Obviamente, nada disso diminui o brilhantismo de Kepler. Como nós dissemos que as órbitas dos planetas são elipses, nós precisamos primeiro saber o que vem a ser uma elipse e reconhecer os seus elementos. Vamos lá, aqui nós temos 2 elipses, elipse 1 e elipse 2. F1 e F2 são os focos da elipse. F1 e F2 são os focos tanto da elipse 1 quanto da elipse 2. F1 e F2, o segmento F1 e F2 é a distância focal. Nós temos aqui a distância focal, o segmento F1 e F2. O segmento A1 e A2 é o que a gente chama de eixo maior. De A1 até A2, nós temos o eixo maior. C é o centro da elipse. As duas têm centro C. O segmento A1C ou A2C é o semi-eixo maior. De A1 até C ou de A2 até C, nós temos o semi-eixo maior. E E é o que a gente chama de excentricidade. O que vem a ser a excentricidade? A excentricidade é uma medida de achatamento da elipse. Quanto maior for a excentricidade, mais achatada a elipse estará. Ou seja, a elipse 1 tem maior excentricidade que a elipse 2. É isso que está escrito aqui. Como a excentricidade da elipse 1 é maior que a excentricidade da elipse 2, a elipse 1 é mais achatada que a elipse 2. Com isso, a gente conclui que a circunferência é um caso particular de elipse, em que os focos coincidem com o centro. E, portanto, para a circunferência, nós temos excentricidade zero. Então, se a excentricidade for zero, significa que a elipse não tem achatamento. Logo, ela é uma circunferência. Então, eu posso dizer que a circunferência é um caso especial de elipse. Kepler estava correto quanto ao formato das órbitas dos planetas em torno do Sol. Elas, de fato, são elípticas, mas suas excentricidades são muito próximas de zero, conforme a gente vê na tabela. O que significa que, apesar de elípticas, elas são praticamente circulares. É o que a gente vê na tabela. A excentricidade de Mercúrio, por exemplo, é 0,206. A de Vênus, menor ainda, 0,007. A da Terra, 0,017. A de Urano, por exemplo, 0,046. Então, apesar de não serem perfeitamente circulares, não é nenhum absurdo considerarmos as órbitas circulares por conta dessa excentricidade muito pequena. Então, vamos ver o que diz a primeira lei de Kepler. Tomando-se como referencial o Sol, cada planeta percorre uma órbita elíptica onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. É o que a gente vê no esquema. Cada planeta percorre uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa elipse, exatamente sobre um dos focos dela.
A primeira lei de Kepler não exclui a possibilidade de a órbita ser circular, pois, como a gente já disse, a circunferência é uma elipse particular de excentricidade nula. O ponto da órbita mais próximo do Sol a gente chama de periélio e o ponto mais afastado de afélio. Muito importante essas nomenclaturas. Observe que Saturno estará mais próximo do Sol quando estiver no periélio e estará mais afastado quando estiver no afélio. Vamos à segunda lei de Kepler. A linha que liga o Sol a um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Bom, Kepler imaginou uma linha ligando o Sol a um planeta, inicialmente na posição P. O planeta se desloca para a posição P' em um determinado intervalo de tempo, dando origem a essa área que está pintada, que é a área varrida pela linha que liga o planeta ao Sol. Kepler fez os cálculos para várias áreas desse tipo e, com isso, enunciou a segunda lei. Bom, o que a gente vê aqui na figura é que esse planeta se deslocou no intervalo de tempo ΔT1, gerando assim uma área A1, e se deslocou no intervalo de tempo ΔT2, formando uma área A2. Com base nisso, nós podemos enunciar a segunda lei de Kepler de outro modo, qual seja, as áreas varridas são proporcionais aos intervalos de tempo gastos para varrê-las. Em outras palavras, A1 está para ΔT1, assim como A2 está para ΔT2. A razão A sobre ΔT, qualquer que seja ela, é chamada de velocidade areolar. A velocidade areolar de um planeta é constante, mas varia de um planeta para o outro, aumentando com a distância do planeta ao Sol. E, portanto, Mercúrio, como está mais próximo do Sol, tem menor velocidade areolar. Já Netuno, que está mais distante, terá a maior velocidade areolar. A segunda lei de Kepler traz uma consequência muito importante. Se esse deslocamento de B até C acontece no mesmo intervalo de tempo do deslocamento de D até E, significa que essas áreas são iguais. E de que modo a gente consegue um deslocamento maior que o outro com o mesmo tempo de deslocamento? Aumentando sua velocidade. E, portanto, Kepler chegou à conclusão que a velocidade de um planeta é variável. Ela aumenta à medida que o planeta se aproxima do Sol e diminui à medida que ele se afasta. Portanto, a velocidade no periélio é maior que a velocidade no afélio. Por isso, o planeta consegue percorrer uma distância maior num mesmo intervalo de tempo. Essas observações de Kepler levaram ele a deduzir que, se um planeta vai do afélio para o periélio, o seu movimento é acelerado, sua velocidade aumenta e sua energia cinética também aumenta. De modo contrário, quando o planeta vai do periélio para o afélio, se afastando do Sol, seu movimento é retardado, sua velocidade diminui, logo sua energia cinética também diminui. Também é fácil concluir a partir disso que, se a órbita fosse circular, nós teríamos um movimento uniforme, uma vez que o planeta se manteria a uma mesma distância do Sol durante toda a trajetória, mantendo assim sua velocidade constante. Terceira lei de Kepler. Kepler calculou o período de cada planeta, ou seja, o tempo que cada planeta leva para executar uma revolução, para dar uma volta completa em torno do Sol. Em seguida, ele procurou uma relação entre o período e a medida do semi-eixo maior da elipse, que é a distância média do planeta ao centro do Sol, também chamada de raio médio da órbita. Essa distância média pode ser encontrada fazendo a distância máxima do planeta ao centro do Sol mais a distância mínima do planeta ao centro do Sol dividido por 2. Aqui nós temos a distância máxima do planeta ao centro do Sol, quando ele está no afélio, e aqui nós temos a distância mínima do planeta ao Sol, quando ele está
no periélio. Somando essas medidas e dividindo por 2, nós encontraremos exatamente a medida de R, que é a medida do raio médio da órbita, ou ainda a distância média do planeta ao centro do Sol. A relação obtida por Kepler foi R3 dividido por T2 é constante, ou seja, o cubo da medida do semi-eixo maior, ou do raio médio da órbita, dividido pelo quadrado do período, me retorna uma constante. A constante que a gente viu no slide anterior tem relação com a massa do Sol, mas independe da massa do planeta. Isso quer dizer que para todos os planetas em órbita com o Sol, a constante será a mesma. As observações e os cálculos levaram Kepler a enunciar a terceira lei. O cubo do raio médio da órbita do planeta é diretamente proporcional ao quadrado do período de translação do planeta ao redor do Sol. Em outras palavras, o cubo da medida do semi-eixo maior e o quadrado do período do planeta são diretamente proporcionais. R3 dividido por T2 é igual a uma constante. No caso da trajetória ser circular, a distância média será o raio da circunferência. Como a medida do semi-eixo é diretamente proporcional ao período, vale ressaltar que quanto mais afastado do Sol estiver o planeta, maior será o seu período de translação. Aqui na tabela a gente apresenta valores de R, T e da constante encontrada por Kepler para os 8 planetas do Sistema Solar. Bom, nós temos aqui os valores para a Terra, o raio médio da Terra, o seu período de translação, 1 ano, e aqui a constante encontrada por Kepler. Temos os valores, por exemplo, para Júpiter, temos os valores para Netuno. A gente observa que o valor de R3 sobre T2 é praticamente o mesmo para todos os planetas. Significa que se nós pegarmos o raio médio, elevarmos ao cubo e dividirmos pelo período de translação elevado ao quadrado, nós encontraremos 3,3 vezes 10 elevado a 33 para todos os planetas. É importante a gente entender que a terceira lei de Kepler pode ser aplicada a um planeta e seus satélites, como é o caso, por exemplo, da Terra e da Lua. Nesse caso, o planeta fará o papel do Sol e a constante dependerá da massa do planeta e não do satélite. Generalizando ainda um pouco mais, a gente pode estender as 3 leis para outros sistemas, em que corpos de massa pequena giram em torno de corpos de massa grande, como é o caso, por exemplo, dos satélites artificiais. A Terra tem vários satélites artificiais girando em torno dela. Nesse caso, geralmente, supõe-se as órbitas circulares, coincidindo assim o semi-eixo maior com o raio R da trajetória. Observe que aqui nós colocamos a palavra grande e pequena entre aspas, porque ser grande e ser pequeno é muito relativo. Lei da gravitação universal. Kepler descreveu como que o sistema planetário funcionava, através das suas 3 leis. Mas Kepler não respondeu o que é que mantinha os planetas em órbita elíptica em torno do Sol. Foi Isaac Newton quem respondeu a essa pergunta. Ele percebeu que a mesma força que faz os corpos caírem em direção à Terra mantém os planetas em órbita. A essa força ele chamou de força gravitacional. Aqui nós vemos no esquema um planeta em órbita elíptica ao redor do Sol e aqui o par de forças de atração que mantém esse planeta em órbita. A partir das leis de Kepler, Newton descobriu que a força gravitacional entre o Sol e um planeta tinha intensidade diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Essas conclusões de Newton podem ser estendidas a quaisquer 2 corpos, constituindo-se na lei da gravitação universal, que a gente pode enunciar a partir de agora.
Entre duas partículas de massas m1 e m2, existe um par de forças de atração cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Matematicamente, nós temos F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado, onde M1 e M2 são as massas dos corpos e D é a distância que separa seus centros. Aqui nós temos duas partículas, M1 e M2, respectivas massas da partícula 1 e da partícula 2. Aqui a distância dos seus centros e aqui o par de forças de atração, que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância dos centros das duas partículas. Pessoal, isso significa que quaisquer duas partículas exercem uma sobre a outra essa força gravitacional. A gente não sente essa força gravitacional com outros corpos pequenos, porque a nossa massa é muito pequena para que essa força seja sentida. Agora, quando a gente fala de planetas e de estrelas como o Sol, esses corpos possuem muita massa e, por conta disso, essa força se faz muito presente. Constante universal de gravitação. A constante que a gente viu no slide anterior, a constante G, foi calculada pela primeira vez em 1798 por Lord Cavendish, usando uma balança de torção. Em 1942, Hale e Chisановsky obtiveram seu valor aceito até hoje. G, então, hoje, equivale a 6,673 vezes 10 elevado a menos 11. Essa é a constante universal de gravitação. Partindo da lei da gravitação universal, a gente encontra a unidade de medida para a constante de gravitação universal G. Aqui eu vou isolar G, passando d² para o outro lado da igualdade, a gente vai ficar com a força vezes a distância ao quadrado, dividido pelo produto das massas, m1 vezes m2. Como a força no SI é medida em Newton, a distância é medida em metros e a massa é medida em quilograma, tanto da partícula 1 quanto da partícula 2, nós teremos a unidade de força, o Newton, vezes a unidade de distância, que é o metro, ao quadrado, dividido pelo quilograma ao quadrado, porque aqui eu tenho o quilograma vezes o quilograma. Ressaltemos que a constante de gravitação universal não depende dos corpos materiais, nem do meio ambiente, nem tampouco da distância que separa os corpos. Sendo assim, a constante terá sempre o mesmo valor, quer seja aplicada para planetas, para satélites ou para qualquer outro corpo material. A força F foi chamada de força gravitacional e a constante G de constante universal de gravitação. A equação F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D2 ficou conhecida como lei da gravitação universal. Forças gravitacionais entre corpos extensos. A lei da gravitação universal vale para partículas. Para calcular a força de atração entre esses corpos, nós precisaremos dividi-los em minúsculos pedaços, tais que esses pequenos pedaços possam ser considerados um par de partículas. A partir daí, a gente vai calcular a força de atração entre cada um desses pares de partículas e, ao final, somar os resultados. Obviamente que nós teremos uma infinidade de pares de partículas com uma infinidade de pares de forças para serem somados. E por isso, esse complexo processo precisa do conhecimento do cálculo integral, conhecimento esse que a gente, nesse nível de escolaridade, ainda não tem. E, portanto, basta saber o processo que é utilizado para calcular a força de atração entre dois corpos extensos.
Foi usando o cálculo integral que Newton demonstrou que no caso de dois corpos esféricos A e B, em que a massa esteja distribuída de forma simétrica, podemos usar a lei da gravitação universal, considerando D a distância dos centros das esferas. Newton usou o cálculo integral e demonstrou que a gente pode, no caso de corpos esféricos homogêneos, considerar o centro dessas esferas as duas partículas onde agem o par de forças gravitacionais descritas por Newton. Claro que o Sol e os planetas não são homogêneos, mas a gente pode considerar com boa exatidão que a massa está distribuída uniformemente, e dessa forma Newton demonstrou as leis de Kepler. Com isso nos surge uma pergunta: podemos encontrar a força de atração entre dois corpos extensos, considerando que as massas dos corpos estão concentradas em seus centros de massa? A resposta é geralmente não. Só é possível garantir que esse processo funciona em casos de corpos esféricos com distribuição simétrica de massa. É o caso de esferas homogêneas. Bom, vamos considerar agora dois corpos tais que um tem uma massa muito maior do que o outro, como é o caso do Sol e um planeta, ou de um planeta e um satélite. É possível que o corpo de massa menor gire em órbita aproximadamente circular com movimento uniforme em torno do corpo de massa m maior. Isso significa que, nesse caso, a força menos F tem efeito pequeno em comparação com a força F, exatamente por conta da diferença entre as massas dos corpos. A força menos F é uma força centrípeta, ela está apontando para o centro da trajetória, e é ela que mantém o corpo de massa menor em órbita. Sua intensidade pode ser calculada pela lei da gravitação universal. A gente já calculou a força centrípeta em várias ocasiões ao longo do nosso estudo. A força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Como a força nesse caso é a força gravitacional, e a força gravitacional é G vezes a massa maior vezes a massa menor dividido pelo raio ao quadrado, eu posso igualar a força gravitacional a m vezes V2 sobre R, que é a força centrípeta. Vale aqui então um comentário: quem está fazendo o papel da força centrípeta nesse caso é a força gravitacional. Dessa equação, eu posso extrair uma nova equação para o cálculo da velocidade com que o corpo de massa menor orbita o corpo de massa maior. Aqui eu posso simplificar as massas do corpo menor, aqui eu posso simplificar R2 com R, me sobra então V ao quadrado igual a Gm sobre R. E por isso, V será igual a raiz quadrada de Gm sobre R. Assim eu calculo a velocidade com que o corpo de menor massa orbita o corpo de maior massa. Imponderabilidade. Nós vimos no slide anterior que a velocidade com que um corpo de massa pequena orbita um corpo de massa maior é igual a raiz quadrada de Gm dividido por R. Observe que a velocidade não depende da massa do corpo menor, e sim apenas da massa do corpo maior, o corpo central maior. Isso significa que qualquer partícula que esteja orbitando um corpo de massa muito maior, se estiver ao mesmo raio do centro desse corpo de massa maior, terá a mesma velocidade. É isso que acontece com astronautas, naves espaciais, satélites. Como ambos aqui nesse esquema estão ao mesmo raio do centro do corpo de maior massa, eles terão a mesma velocidade. Se nós ampliarmos o raio da órbita tanto do astronauta quanto do satélite, eles passarão a ter uma nova velocidade, mas terão velocidades iguais. Ou seja, ao invés de V, o astronauta vai ter uma velocidade V1 e o satélite também terá uma velocidade V1. Porque se eles estão ao mesmo raio do centro do corpo de maior massa, eles têm a mesma velocidade.
É isso que causa a sensação de ausência de peso no astronauta dentro da nave. Na verdade, ele e a nave estão a uma mesma velocidade. E é isso que causa o efeito chamado de imponderabilidade, que é exatamente a sensação da ausência de peso. A terceira lei de Kepler e a órbita circular. A gente pode demonstrar a terceira lei de Kepler para o caso da órbita circular. Quando estudamos o movimento circular, a gente viu que o período t é dado por t igual a 2πr dividido por v. Essa equação vem da cinemática. A velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, a velocidade será 2πr, porque o espaço percorrido é o comprimento da circunferência da órbita circular, dividido pelo tempo, que nesse caso é o período. Ou seja, passando o período para o outro lado da igualdade e trazendo a velocidade para esse lado da igualdade, a gente tem exatamente essa equação. Introduzindo o valor da velocidade que a gente encontrou no slide anterior nessa equação, nós obteremos t igual a 2πr dividido pela raiz quadrada de gm sobre r. Portanto, se eu elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado, eu ficarei com t ao quadrado igual a 4π ao quadrado vezes r ao quadrado, tá aqui, dividido por gm sobre r. A raiz quadrada do quadrado pode ser cancelada. Aqui eu tenho uma divisão de frações, então eu terei t ao quadrado igual à primeira fração, 4π ao quadrado vezes r ao quadrado, vezes o inverso da segunda, r sobre gm. Então eu terei t ao quadrado igual a 4πr3, r2 vezes r, dividido por gm. Ou seja, t ao quadrado dividido por r3, passando o r para o outro lado da igualdade, será igual a 4π ao quadrado dividido por gm. Fazendo as inversões das duas frações, eu terei que r3 dividido por t2 é igual a gm dividido por 4π ao quadrado. Lá no início do nosso estudo, quando enunciamos a terceira lei de Kepler, nós dissemos que r3 dividido por t2 é igual a uma constante. Agora, nós estamos vendo que essa constante é dada por gm dividido por 4π ao quadrado. É o que está aqui. Observe que a constante da terceira lei depende apenas da massa do corpo central, ou seja, da massa do corpo de maior massa. E assim será o mesmo para qualquer corpo em trajetória circular em torno de outro corpo de massa m, ou seja, outro corpo que tenha massa muito maior que a massa do corpo menor. Satélite estacionário. Esses satélites recebem esse nome porque eles estão em repouso em relação a um observador fixo na Terra. Se nós tivermos aqui nesse ponto um observador, esse satélite estará sempre voltado para esse ponto fixo da Terra. Para que isso ocorra, o satélite precisa ter velocidade orbital exatamente igual à velocidade de rotação da Terra. A Terra, a gente sabe, completa uma revolução em 24 horas e, portanto, o satélite também precisará completar uma revolução em 24 horas. É claro que para que isso ocorra, o satélite tem que estar a uma distância do centro da Terra adequada. E essa distância é de aproximadamente 42.240 quilômetros. Como a gente sabe que a Terra tem 6.400 quilômetros de raio, ou seja, do centro até a superfície tem 6.400 quilômetros, 42.240 menos 6.400 quilômetros é igual a 35.840 quilômetros. E é a essa altura que esse satélite deve estar para que ele seja um satélite estacionário. Esse tipo de satélite é muito importante nas transmissões de TV e de telefone. É exatamente por ele ser um satélite estacionário que é possível um emissor de um lado da Terra enviar um sinal até esse satélite
e o satélite devolver esse sinal para um outro lado da Terra. A aceleração da gravidade e campo gravitacional. Com base no que vimos até aqui, somos capazes de calcular a aceleração da gravidade usando a lei da gravitação universal. Bom, a gente chamou até agora a aceleração da gravidade de g e dissemos que ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Inicialmente, vamos considerar a Terra uma esfera homogênea e sem movimento de rotação. Vamos considerar também um corpo M de dimensões desprezíveis colocado a uma distância d do centro da Terra. A força que a Terra exerce sobre o corpo tem intensidade dada pela lei da gravitação de Newton. A lei da gravitação de Newton é F igual a G vezes m1 vezes m2 dividido por d ao quadrado. Aqui, m1 é a massa da Terra e m2 é a massa do corpo. Mas a força F é o peso do corpo. Se abandonarmos o corpo, ele vai cair por efeito da força-peso. Então, eu posso dizer que F é igual à força-peso. E a força-peso, nós sabemos que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui vale um comentário. A partir de agora, nós vamos usar G0 para a aceleração da gravidade quando não levamos em consideração o movimento de rotação da Terra. G0 também é chamado de campo gravitacional, porque ele independe desse movimento de rotação da Terra. Chamaremos de G a aceleração da gravidade quando ela depende do movimento de rotação. Como dissemos que a força gravitacional é igual ao peso e o peso é igual à massa vezes o campo gravitacional, nós podemos trocar a força por m vezes G0. Fazendo a simplificação da massa m do corpo, nós teremos que G0 é igual a Gm dividido por d ao quadrado. Se colocarmos no lugar de G a constante universal da gravitação, colocarmos no lugar de m a massa da Terra e considerarmos d a distância do centro da Terra até a superfície, nós encontraremos o valor 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor, agora, nós passaremos a chamar de campo gravitacional, ou seja, G0. Também percebemos que à medida que a gente aumenta a distância do centro da Terra, diminui o valor de G0, que, como eu disse, é a aceleração da gravidade sem levar em consideração o movimento de rotação, ou seja, é o campo gravitacional. Chamaremos de G a aceleração da gravidade que leva em consideração esse movimento. A equação que a gente viu anteriormente não leva em consideração as atrações de outros corpos celestes, como o Sol e a Lua, por exemplo. Nas condições em que ela foi deduzida, Terra esférica, sem rotação e homogênea, o gráfico de G0, em função da distância ao centro da Terra, tem o aspecto abaixo. A altitude de 35.700 km é a de um satélite, e a de 380.000 km é a da Lua. Aqui uma tabela com as altitudes e os valores respectivos de G0. Aqui nós temos a altitude 0, que é na superfície da Terra. Nós vimos que G0 é igual a 9,83 metros por segundo ao quadrado na superfície da Terra. Aqui o centro da Terra, aqui a medida do raio da Terra, aqui está a superfície da Terra, essa medida é a medida do raio. À medida que a gente se distancia do centro da Terra, G0 diminui de valor. É por isso que um satélite tem G0 igual a 0,225 metros por segundo ao quadrado, e na Lua, a 380.000 quilômetros de distância, esse campo gravitacional é quase zero. Porém, a Terra não é perfeitamente esférica, nós sabemos disso. Ela é levemente achatada nos polos. Esse achatamento é por conta do movimento de rotação que ela tem. Além disso, ela não é um corpo homogêneo, ou seja, a densidade não é a mesma em todos os pontos da Terra. Na crosta terrestre, a densidade da Terra é 2,5 gramas por centímetros cúbicos, enquanto o seu interior tem regiões onde a densidade chega a 15 gramas por centímetros cúbicos. Isso faz com que a aceleração da gravidade
seja maior nos polos do que no equador, exatamente porque a Terra tem movimento de rotação. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Aqui na tabela nós temos a comparação entre o campo gravitacional na superfície da Terra e o campo gravitacional nos demais planetas do Sistema Solar. Aqui nós temos a massa da Terra, o raio médio da Terra e o campo gravitacional na superfície da Terra. E aqui a comparação dos demais planetas com a Terra. Ou seja, Mercúrio tem massa 0,055 da massa da Terra e raio médio de 0,38 do raio da Terra. Logo, o campo gravitacional na sua superfície é 0,37 vezes o campo gravitacional da Terra. Júpiter tem massa 318 vezes maior do que a massa da Terra e tem raio médio 12 vezes maior do que o raio da Terra. E, portanto, o campo gravitacional na superfície de Júpiter é 2,64 vezes mais intenso do que na superfície da Terra, só para citar alguns exemplos. Influência da rotação da Terra. Caso a Terra fosse esférica, homogênea e não tivesse movimento de rotação, a aceleração da gravidade teria o mesmo valor g0 em qualquer ponto próximo à superfície da Terra, mas a gente viu que não é isso que ocorre. Nós sabemos também que a Terra gira com velocidade angular igual a ômega, passando a ser, desse modo, um referencial não inercial. Para nós que estamos fixos na Terra, surgirá uma aceleração centrífuga em cada ponto, tal qual vimos no estudo da força centrípeta. Essa aceleração centrífuga é dada por ômega² vezes r, em que r é o raio da trajetória. Bom, isso significa que, nos polos, a aceleração da gravidade é igual ao campo gravitacional, porque nos polos nós não sofremos a influência da rotação da Terra. À medida que a gente desce para o equador, surge uma aceleração centrífuga com sentido oposto ao sentido de g0. Essa aceleração centrífuga ocorre porque, com a rotação da Terra, a tendência é que o nosso corpo escape da Terra. Logo, para encontrarmos a aceleração da gravidade no equador, deveremos fazer g0 menos ômega² vezes r. Vale lembrar que ômega² vezes r é também a aceleração centrípeta, uma vez que a aceleração centrífuga é igual à aceleração centrípeta em módulo. Isso nos leva a concluir duas coisas: que a aceleração da gravidade depende da distância que estamos do centro da Terra, ou seja, do campo gravitacional. À medida que nos afastamos do centro da Terra, o valor do campo gravitacional diminui e, portanto, diminui a aceleração da gravidade. E também depende da localização na qual estamos na Terra. Quanto mais próximos da linha do equador, mais a gente sente o movimento de rotação da Terra, aumentando assim a aceleração centrífuga, diminuindo assim a aceleração da gravidade. Exatamente pelo que expusemos, quando a gente faz um experimento qualquer para obtermos o valor da aceleração da gravidade, o que a gente obtém, na verdade, é a resultante g, entre g0 e a aceleração centrífuga. Portanto, vetorialmente, a aceleração da gravidade é a soma dos vetores g0 e a aceleração centrífuga. Então, temos dois motivos para que a aceleração da gravidade medida seja maior nos polos que no equador. Primeiro, o achatamento da Terra e a sua rotação. A fim de corroborar com isso, a figura nos mostra que nos polos a aceleração da gravidade não sofre influência da rotação da Terra. Portanto, a gravidade medida é g0. Nos polos, g é igual a g0. No equador, no entanto, a gravidade será g igual a g0 menos ômega² vezes r. Aqui nós temos a aceleração centrífuga, ou ainda a aceleração centrípeta. Em módulo, elas são iguais. Aqui nós temos vetores unidos pela origem. Somar vetores em sentidos opostos é a mesma coisa que subtrair os seus módulos. Bom, feitas todas essas considerações, é necessário fazer uma alteração de linguagem. Eu já comentei sobre isso anteriormente. A aceleração dada pela equação g0 igual a gm dividido por d²
é resultado apenas da força gravitacional, e seu nome é campo gravitacional. G0 é o campo gravitacional, é a aceleração da gravidade sem levar em consideração a rotação da Terra. O valor de G, que leva em consideração a rotação da Terra, as influências de outros astros e também a distribuição irregular da massa no interior da Terra, é denominado aceleração da gravidade. Por esse motivo, a distinção entre G0 e G. Os valores de G para as diversas latitudes estão na tabela ao lado. Aqui nós temos a tabela com as latitudes e os valores da aceleração da gravidade. A gente percebe que à medida que a gente se afasta da linha do Equador, a aceleração da gravidade vai tomando valores maiores. Aceleração da gravidade no interior da Terra. Supondo mais uma vez que a Terra seja homogênea e esférica, ou seja, que a densidade seja a mesma em todos os seus pontos, é possível demonstrar que nos pontos interiores à Terra, o campo gravitacional tem intensidade proporcional à distância d do ponto considerado ao centro da Terra. Assim, para os pontos interiores à Terra, o gráfico de G0 em função de d é o segmento de reta representado abaixo. Aqui nós temos o centro da Terra e aqui a medida do raio da Terra. Portanto, esse ponto está na superfície da Terra. O que a gente percebe é que para pontos interiores à Terra, à medida que eu me aproximo da superfície, o campo gravitacional vai aumentando. Aqui eu tenho o campo gravitacional em um ponto interior à Terra, e aqui eu tenho o campo gravitacional na superfície da Terra. A partir da superfície da Terra, a gente já viu como é que o campo gravitacional se comporta. À medida que a gente se afasta do centro da Terra, o campo gravitacional diminui. Dado um ponto interior à Terra, situado a uma distância x, como nós temos aqui no gráfico, do centro da Terra, o valor do campo gravitacional G0 nesse ponto pode ser obtido do gráfico, fazendo o produto dos meios pelos extremos. Nós temos aqui GI está para x, assim como GS está para R. E, portanto, GI será igual a x vezes GS dividido por R. É o que temos aqui. Ainda supondo a Terra homogênea e perfeitamente esférica, com base na figura abaixo, verificamos que o campo gravitacional no ponto I é devido exclusivamente à massa m da esfera imaginária achurada, de raio R e centro O, passando pelo ponto I. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é o seguinte: se o ponto I é interior à Terra e ele está sobre a superfície dessa esfera imaginária que está no interior da Terra, o campo gravitacional em I vai depender exclusivamente da massa dessa esfera imaginária que está aqui achurada. Sendo μ a densidade da Terra, a gente sabe que a densidade é a massa sobre o volume, em que V é o volume da esfera imaginária, a gente sabe que uma esfera tem volume igual a 4/3 de πr3. E, portanto, a densidade será a massa dividido por 4/3 de πr3, que é o volume da esfera imaginária. Multiplicando o denominador pela densidade, eu tenho que a massa é igual a 4/3 de πr3 vezes a densidade. Nós vimos que o campo gravitacional pode ser calculado fazendo a constante de gravitação universal vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Aqui, a distância do centro O até a superfície é R, então, portanto, R ao quadrado. Então, nós teremos que o campo gravitacional no ponto I será igual à constante de gravitação universal vezes a massa, que é 4/3 de πr3μ, tá aqui, dividido por R2. Fazendo a simplificação de R2 com o cubo de R3, nós teremos que o campo gravitacional no interior da Terra será 4/3 vezes a constante universal de gravitação, vezes π, vezes a densidade da Terra, vezes o raio da esfera imaginária achurada. Energia potencial.
Estudando a energia, nós vimos que a força-peso é uma força conservativa e que a gente precisa estabelecer um plano de referência para calcularmos a energia potencial equivalente ao trabalho realizado pela força-peso para deslocar um corpo de uma posição A até o referencial. Com isso, a gente obteve a equação para o cálculo da energia potencial, a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura relativa à posição do ponto A. Porém, essa equação só vale para casos próximos à superfície da Terra, onde o valor da aceleração da gravidade é constante. Aqui estamos trabalhando com situações em que a aceleração da gravidade não é constante, e por isso a gente precisa buscar outro método para calcularmos a energia potencial. Bom, a gente viu aqui no estudo da energia que para deslocar o corpo da posição A até o referencial, que nesse caso é o solo, a força-peso executa um trabalho que equivale à energia potencial gravitacional. Vamos considerar agora um corpo S e um corpo T, sendo a massa de S muito maior que a massa de T. D é a distância entre os centros dos corpos e F é a força gravitacional que S exerce sobre T. Para calcularmos a energia potencial do corpo T na posição A, devemos escolher um referencial e, em seguida, calcular o trabalho de F para levar o corpo T de A até o referencial. No entanto, a força F varia com a distância. A gente já viu isso. A força F, a força gravitacional, diminui à medida que a distância aumenta. E por isso a gente precisa usar o cálculo integral para resolver esse problema. A gente já disse aqui várias vezes que o cálculo é uma disciplina muito complexa para essa fase. Entretanto, ainda assim, podemos dizer que nosso trabalho é facilitado se a gente adotar como referencial o infinito, pois no infinito a energia potencial é nula. Desse modo, podemos calcular a energia potencial usando a equação menos G vezes a massa de S vezes a massa de T dividido por D. G é a constante universal de gravitação, M maiúsculo é a massa do corpo S e N minúsculo é a massa do corpo T. Como o deslocamento se dá no sentido oposto ao da força que realiza o trabalho da posição A até o infinito, aparece o sinal negativo na equação. O que está sendo dito aqui é que esse sinal negativo se deve ao fato de o deslocamento estar no sentido oposto à força gravitacional que executa o trabalho para levar o corpo T até o referencial, que está no infinito. Aqui nós temos o gráfico da energia potencial gravitacional em função da distância. À medida que a gente aumenta a distância, a energia potencial vem diminuindo, tendendo a zero no infinito. Se a única força que atua no corpo T é a força gravitacional F, a energia mecânica de T é constante, ou seja, a soma da energia cinética com a energia potencial é constante. Nós vimos pela conservação da energia mecânica que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. A energia cinética, nós vimos que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E acabamos de ver que para situações em que a força não é constante, a gente calcula a energia potencial gravitacional fazendo a constante de gravitação universal vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância entre os centros dos dois corpos. Resolvendo essa equação, nós vamos obter um valor constante. É isso que está sendo dito aqui. Velocidade de escape. Caso lancemos um corpo da superfície de um planeta com velocidade v0 igual ou superior à velocidade ve, que a gente vai chamar de velocidade de escape, é possível que esse corpo não retorne mais à Terra. Para calcularmos a velocidade de escape, basta usarmos o princípio da conservação da energia mecânica e impor que a energia cinética do corpo se anule no infinito, onde já dissemos que a energia potencial também se anula. Bom, vamos entender o porquê que tanto a energia cinética quanto a energia potencial se anulam no infinito. Para a energia potencial, se eu adoto o referencial no infinito, quando a partícula chegar no infinito, a sua energia potencial será nula.
porque ela terá chegado no nível de referência adotado. Pensando agora na energia cinética, se um corpo foi lançado da superfície de um planeta com uma velocidade inicial v0, ao chegar no infinito, essa velocidade será nula, afinal de contas, esse corpo estará no final de sua trajetória. Bom, feita essa observação, vamos considerar EC0 e EP0 as energias cinética e potencial do lançamento, e EC infinito e EP infinito as energias cinética e potencial no infinito. Com isso, podemos usar o princípio da conservação da energia mecânica, ou seja, a energia mecânica inicial será igual à energia mecânica no infinito, e, portanto, a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial será igual à energia cinética no infinito mais a energia potencial no infinito. Nós vimos que a energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade de escape ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial inicial é menos g vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor dividido pelo raio. E aqui nós temos os valores da energia cinética no infinito e da energia potencial no infinito. Os motivos eu já expus aqui. Bom, aqui eu posso simplificar a massa do corpo menor, posso passar esse termo para o outro lado da igualdade, e aí ele será positivo. Ficarei com a velocidade de escape ao quadrado dividido por 2 igual a Gm dividido por R. M, a massa do corpo maior. Aqui eu posso multiplicar o 2 do outro lado da igualdade, ficando com a velocidade de escape ao quadrado igual a 2Gm sobre R. Então, a velocidade de escape será igual à raiz quadrada de 2Gm dividido por R, em que M e R são, respectivamente, a massa e o raio do planeta. Vamos considerar a constante universal de gravitação igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 newton e metro quadrado por quilograma quadrado. A massa da Terra igual a 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas. E o raio da Terra igual a 6,38 vezes 10 a sexta metros. Substituindo esses valores na equação da velocidade de escape, colocando no lugar de g o valor da constante universal de gravitação, no lugar de m a massa da Terra e no lugar de r o raio da Terra, a gente vai obter a velocidade de escape da Terra, que é aproximadamente 11,2 km por segundo. Vale lembrar que a velocidade de escape não depende da direção na qual o corpo é lançado. O corpo pode ser lançado verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua. Ainda assim, o valor da velocidade de escape para a Terra será de 11,2 km por segundo. Velocidade cósmica primeira. Para que um corpo lançado horizontalmente entre em órbita, será necessário que a velocidade de lançamento seja menor que a velocidade de escape, porque senão o corpo vai fugir do campo gravitacional da Terra e não vai mais retornar a ela. Entretanto, se a gente lançar o corpo com uma velocidade relativamente pequena, ele vai cair no solo de volta. A velocidade de lançamento capaz de manter o corpo em órbita sem que ele escape do planeta ou caia de volta no solo é chamada de velocidade cósmica primeira e é dada pela equação raiz quadrada de Gm dividido por R, onde G é a constante universal de gravitação, M é a massa do planeta e R é o raio do planeta. Bom, essa equação já foi vista no estudo dos corpos em órbitas circulares, uma vez que em órbita, um corpo de massa muito menor descreve uma trajetória aproximadamente circular. Usando os dados da Terra, já vistos no slide anterior, e os substituindo na equação que a gente tem aqui em cima, a gente vai chegar a um valor da velocidade cósmica primeira para a Terra, que é aproximadamente 7,91 km por segundo. Vamos a algumas notas importantes. No cálculo da velocidade de escape, não se consideram os possíveis efeitos de rotação da Terra. Podemos estender a ideia da velocidade de escape para outros planetas e para a Lua.
A velocidade de escape é também conhecida como velocidade cósmica segunda. A tabela mostra as possíveis situações que podem ocorrer de acordo com a velocidade de lançamento. Vamos a elas. Se a velocidade de lançamento for menor ou igual a 7,91 km por segundo, ou seja, menor ou igual à velocidade cósmica primeira, a energia mecânica será menor que zero e o corpo retornará à Terra, cairá no solo. Caso o lançamento seja a uma velocidade entre a velocidade cósmica primeira e a velocidade de escape, ou seja, entre 7,91 km por segundo e 11,2 km por segundo, a energia mecânica também será menor que zero, mas o corpo entrará em órbita. Caso o lançamento seja a uma velocidade igual à velocidade de escape, 11,2 km por segundo, a energia mecânica será nula e o corpo escapará do campo gravitacional da Terra. Caso a velocidade de lançamento seja superior à velocidade de escape, a energia mecânica será maior que zero e o corpo também escapará do campo gravitacional da Terra. Por fim, vale a seguinte relação: a velocidade de escape é igual a raiz de 2 vezes a velocidade cósmica primeira. Marés. O aumento e a redução periódicos do nível da água do mar é o que a gente chama de marés. Em média, a diferença entre esses níveis é da ordem de 1 metro, mas há locais na Terra em que essa diferença chega a 15 metros. A gente vê aqui uma marina com a maré baixa e os barcos todos encalhados. Essa movimentação das águas é provocada pela atração da Lua. A lei da gravitação universal de Newton explicou o fenômeno. Sabe-se que há 2 marés altas e 2 marés baixas diariamente, pois sempre há uma maré alta no lado virado para a Lua e outra maré alta no sentido contrário. Aqui nesse esquema a gente vê as 2 marés altas, aqui a face voltada para a Lua e aqui a face contrária. Nos 2 casos nós temos as marés altas, aqui as 2 marés baixas. Vamos ver no próximo slide o porquê que esse fenômeno ocorre. Bom, quando nós estudamos o centro de massa, a gente viu que a Lua não gira exatamente em torno da Terra. Tanto a Lua quanto a Terra giram em torno do centro de massa do sistema Terra-Lua. Está aqui o centro de massa do sistema Terra-Lua. A Lua se desloca em torno desse centro de massa e o centro da Terra também se desloca em torno desse centro de massa. Portanto, enquanto a Lua vai da posição L para a posição L', o centro da Terra se desloca da posição C para a posição C'. É o que está escrito aqui. A trajetória do centro da Terra é a circunferência vermelha. Aqui na figura nós temos em vermelho, como foi dito, a trajetória do centro da Terra em torno do centro de massa comum do sistema Terra-Lua. Enquanto o centro da Terra contorna o centro de massa, a Lua também contorna o mesmo centro de massa ao redor da Terra. É exatamente nessa região que está voltada para a Lua que vai ocorrer uma das marés altas. Nós vimos no estudo da força centrípeta que para um referencial que está fixo, surge a aceleração centrífuga, que tem o mesmo módulo da aceleração centrípeta. E é isso que ocorre no sistema Terra-Lua. Para um referencial fixo na Terra, todos os pontos da Terra terão uma aceleração centrífuga, de mesmo módulo da aceleração centrípeta, como indica a figura. Essa aceleração pode ser calculada usando a lei da gravitação universal. Nós sabemos pela segunda lei de Newton que a força é igual à massa vezes a aceleração. Nesse caso, nós estamos falando da massa da Terra e da aceleração centrífuga. Mas a gente sabe que essa força é uma força gravitacional e ela é dada por G vezes a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido por R2, em que R é a distância do centro da Terra ao centro da Lua. Com isso, a gente consegue deduzir uma equação para o cálculo da aceleração centrífuga. Basta simplificarmos a massa da Terra. Logo, a aceleração centrífuga será dada por G vezes a massa da Lua, dividido por R2. Portanto, para um observador fixo na Terra,
Cada molécula de massa m de água vai experimentar uma força centrífuga, dada por F igual a m vezes a aceleração centrípeta. Vale lembrar que o módulo da aceleração centrípeta é igual ao módulo da aceleração centrífuga. Então eu posso substituir o valor da aceleração centrífuga nessa equação, obtendo assim uma equação para o cálculo da força centrífuga, qual seja, a força centrífuga é igual a massa m de água vezes g vezes a massa da Lua dividido por r ao quadrado. Mas além da força centrífuga, cada molécula sofrerá uma atração gravitacional da Lua. Aqui, cada molécula de água está sofrendo uma força gravitacional proveniente da Lua. E no sentido oposto estão as forças centrífugas. Vamos entender melhor seus efeitos. Imagine que nós pudéssemos segurar a Lua e, com isso, girarmos a Terra, de modo que essas linhas fossem cordas. Tudo que estiver na superfície da Terra experimentará a sensação de ser expelido por ela. Essa sensação de ser expelido é provocada por essas forças centrífugas. Pois bem, usando a equação que nós vimos no slide anterior, e sabendo que a massa da Lua é 7,36 vezes 10 a 22 quilos, o raio da Terra é 6,38 vezes 10 a sexta metros, e G é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 no SI, é possível calcular a força centrífuga e também as forças FA e FB da figura. Em outras palavras, podemos encontrar os valores de FA, FB e da força centrífuga usando a equação do slide anterior. Sendo as resultantes em A e em B iguais a F'A e F'B, teremos F'A igual a Fa menos a força centrífuga. E também teremos F'B igual a força centrífuga menos Fb. Aqui nós teremos a resultante F'A, que é o resultado de Fa menos a força centrífuga, e aqui nós teremos a resultante F'B, que é o resultado da força centrífuga menos Fb. Os cálculos nos mostrarão que F'A é igual a F'B, comprovando assim que existem duas marés altas simultaneamente em A e em B. Ou seja, teremos uma maré alta no ponto A e outra maré alta no ponto B, pois as resultantes F'A e F'B são iguais. Na próxima aula, vamos dar início ao estudo da estática falando do equilíbrio de um ponto material. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!